Obrigado. Boa noite, Betânia. Boa noite para você que também está assistindo através do YouTube. Deixar um abraço para o Renan, para o Felipe, são amigos que me mandaram mensagem dizendo que estão lá assistindo. O Felipe trabalha comigo, o Renan é mais que um amigo, faz parte da minha família. Eu confesso que foi um desafio essa segunda parte do capítulo 17. Estava falando com a irmã Carla, do Ministério de Libras, hoje cedo, e desafiador demais. Um texto rico, mas ao mesmo tempo um texto que me desafiou. Ao mesmo tempo desafiou a Carla, porque ela junto com as meninas aqui do Ministério de Libras precisam interpretar. E hoje a gente vai dar continuidade à viagem pelo livro de Atos. Assim como o Romão acabou de falar, se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, como temos alguns visitantes, se você, apesar de não estar vindo pela primeira vez, não conseguiu acompanhar tudo, eu aconselho que você volte, tanto no nosso canal do YouTube, tanto no Spotify ou na sua plataforma de preferência, você pegue desde o início desse estudo. Como eu compartilhei na semana passada, eu vejo essa pluralidade de pessoas que estão ministrando esse estudo como algo muito bom, porque são percepções diferentes, são formas diferentes, jeito diferente. Então, quando você tem só uma pessoa falando, você tem muito da forma de enxergar daquela pessoa. Quando você tem várias pessoas, com certeza vocês vão ter aqueles com quem vocês mais se identificam, mas existe também uma riqueza plural de forma de enxergar, de forma de falar, de forma de ver. Então, eu quero te aconselhar para que você acompanhe, volte um pouquinho, acompanhe desde o início. Hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 17 de Atos, verso 16. Eu vou fazer essa leitura com vocês, que diz assim: Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus. Falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos, epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntavam: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesão. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos.
Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram: queremos ouvir mais tarde sobre isso. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Pai querido, eu quero te louvar por essa noite, quero te agradecer por essa oportunidade, colocar diante de ti, Pai, a tua igreja, colocar diante de ti tudo que será falado aqui, que não seja inteligência humana, que não seja fruto somente de estudo, mas que seja o teu Espírito falando através de mim com a tua igreja, Pai. Que o Senhor possa nos renovar. Muitos de nós chegamos aqui cansados do trabalho, com o objetivo de escutar a tua voz, e que assim seja, Pai. Fala conosco nessa noite, de maneira tal que a gente saia daqui disposto a viver um novo tempo em ti, contigo e através de ti. É a nossa oração no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Essa segunda parte de Atos 17 é a continuação da segunda viagem, como eu falei na semana passada, segunda viagem de Paulo. Paulo tinha passado por Filipos, pregou a palavra, foi perseguido. Paulo já tinha sido preso, Paulo chega a Tessalônica, prega a palavra e é perseguido. Paulo sai de Tessalônica, vai para Bereia, prega a palavra, é perseguido e sai de Bereia, ajudado por alguns irmãos, e vai para Atenas. Se eu pudesse fazer um resumo rápido dessas viagens de Paulo, eu diria que Paulo é um camarada que entendeu o seu propósito de vida, entendeu aquilo para o qual foi chamado e decidiu cumprir independente da circunstância. Independente de estar doendo, independente de estar sofrendo, independente de estar sendo perseguido. Ele tinha um senso tão sério, tão responsável com o propósito que Deus tinha dado a ele, que a despeito de toda a perseguição, a despeito de toda a dificuldade, de tudo aquilo que Paulo sofria, ele continuava cumprindo seu chamado de pregar a palavra. E no final da semana passada, quando Paulo prega, o povo de Bereia recebe bem, tanto que o povo de Bereia é chamado de mais nobre, porque eles se dedicavam a ouvir o que Paulo pregava, e depois eles iam conferir na palavra se tudo aquilo que Paulo falava batia com o que estava escrito na palavra. Paulo é perseguido por irmãos de Tessalônica, que ficam sabendo que Paulo está pregando em Bereia e vão lá perturbar Paulo. Então, às vezes, a gente está num lugar cumprindo a missão, eu falei um pouco sobre isso semana passada. O Espírito pode te conduzir a lugares que você não quer ir, porque na estratégia de Paulo, Bereia não era um lugar no qual ele passaria, era uma cidade menor, uma cidade pequena, não igual Tessalônica, que era uma cidade maior, com fluxo maior de pessoas. E aí, quando o povo ficar sabendo que Paulo está pregando lá, em vez de deixar Paulo em paz, os caras viajam 70 quilômetros para perturbar Paulo e perseguir Paulo, em Bereia. E aí eu falo para que você não ande sozinho na sua caminhada de fé, porque esse é um marco na caminhada de Paulo. Paulo é ajudado pelos amigos, Paulo é ajudado por gente que confiava no ministério dele, e tiram Paulo dali de Bereia e enviam para Atenas. E aí Paulo chega a Atenas. Atenas era o centro do pensamento do mundo moderno. Atenas era o lugar onde se criavam influências culturais, influências intelectuais. E aí você que conhece um pouco mais da história pode dizer, mas o poder de fato estava na mão do Império Romano. E eu concordo com você, porque o Império Romano era o império que detinha o poder bélico. Então eles tinham poder, força de guerra, eles tinham poder de armamento, mas o povo de Atenas, o povo grego, era o povo que influenciava o mundo. Tanto que, quando se fala de cultura, quando se fala de esporte, matemática, física, arte, organização de sociedade, organização de cidade, ideia de ensino, filosofia, pensamento humano, tudo isso impacta a gente até hoje, tem fruto lá, na Grécia. Então, o centro do mundo, do pensamento intelectual, da cultura ocidental, vem de lá da Grécia. Tanto que, apesar de Roma, do Império Romano, ser o poder bélico, o poder de força que dominava, era chamado de greco-romano. A cultura greco-romana. Então, a cultura grega impactou, influenciou até mesmo o Império Romano,
que detinha todo esse poder de guerra. E aí uma primeira coisa que eu observo nessa chegada de Paulo é esses dois primeiros versículos, do 16 ao 18, que diz: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus, com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que estavam ali. Paulo também debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece que está falando de deuses estrangeiros. E a primeira coisa que eu observo nessa chegada de Paulo em Atenas é que Paulo fica indignado com a idolatria do povo. Aí você pode falar: eu também observei isso, está escrito. Só que o que chama a minha atenção é que, apesar da raiva, apesar da indignação, apesar de Paulo ficar impactado negativamente com a idolatria do povo, eu não vejo em momento algum Paulo agindo com violência, nem quebrando o altar de ninguém. Eu não vejo em momento nenhum Paulo sendo um cara rude com pessoas que estão vivendo uma religião diferente da dele. Uma segunda coisa que eu aprendo com Paulo é que Paulo cria pontes com a cultura. Paulo cria pontes com os diferentes, porque diz, verso 18, Paulo também debateu com alguns filósofos estoicos e epicureus. Ou seja, naquele cenário, naquela realidade, já existia ali gente com uma visão de vida diferente, com uma visão de espiritualidade diferente. Paulo chega, fica indignado, porque a indignação de Paulo ele internaliza, tem a ver com tudo aquilo que ele viveu, de perseguidor a discípulo de Jesus. E quando ele se encontra com um cenário de diversos deuses, de tamanha idolatria, ele fica com raiva, ele se indigna, mas em momento algum ele parte para a briga, em momento algum ele ofende ninguém, ele dialoga com o diferente. E só para você ter uma ideia bem resumida, os epicureus eles acreditavam que o objetivo da vida era segurar a felicidade, o prazer. Os estoicos consideravam o universo pela razão. O Deus dos estoicos era a razão. E eles tinham uma postura moral e ética bacana, caminhavam ali. Tanto que hoje a gente ouve muito falar sobre os estoicos, filosofia estoica, sobre a cultura dos estoicos. E Paulo chega trazendo uma terceira opção, uma terceira possibilidade. Ele chega falando da ressurreição e chega falando de Jesus. Tanto que eles consideram que Paulo está trazendo dois deuses diferentes. Eles consideram que Jesus é um Deus, mais um Deus, e a ressurreição é um outro Deus. Então, quando Paulo fala da ressurreição, fala de Jesus, Paulo está criando uma ponte para o diálogo. Paulo chega na praça, fruto da indignação, e começa a falar de Jesus, começa a falar da ressurreição. Às vezes a gente, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada enquanto igreja, perde muita oportunidade de falar da ressurreição, de Jesus, do amor de Jesus, porque a gente só quer brigar. Porque a gente quer empurrar a goela abaixo a nossa fé. E o nosso objetivo, assim como era o objetivo de Paulo, não deve ser esse. O nosso chamado, como eu falei na semana passada, não é para convencer ninguém. Só existe um que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse alguém não é Paulo, esse alguém não é Elias, esse alguém não é pastor Romão. Então, uma coisa que me chama a atenção e me fez refletir acerca dessa história de Paulo é que tipo de evangelho eu tenho vivido. E me fez dar alguns passos atrás na minha vida, porque a minha mãe era de uma fé diferente e eu não tinha uma fé fundamentada naquele tempo. Perdi minha mãe cedo, quando eu tinha 15 anos, mas a minha mãe era do candomblé. E quantas vezes eu ofendi minha mãe, quantas e quantas vezes eu falei
mal da religião da minha mãe sem antes me dar a oportunidade de saber, dela me explicar o que aquilo significava. Então, de repente, pode ter alguém aqui nessa noite que, ao invés de dialogar, busca sempre brigar, busca sempre derrubar os altares de outros deuses, altares que outras pessoas levantaram, e o nosso papel não é esse. Mas uma coisa que eu aprendo com Paulo é que quando eu aproveito as oportunidades que Deus me dá de pregar, quando eu aproveito as oportunidades que Deus me dá de falar de Jesus para outras pessoas, pode ter certeza, sempre vai ter alguém querendo saber mais daquilo que a gente carrega. Às vezes a gente desperdiça as oportunidades que Deus nos dá de falar do amor de Jesus, seja para um amigo, seja no trabalho, seja por onde você passar, na família. E às vezes quando a gente não precisa nem falar muito, não precisa nem ser teólogo, não precisa nem ser sábio. Às vezes o que a gente precisa é só falar daquilo que Deus fez na nossa vida. E pode não fazer sentido para nenhuma outra pessoa, mas foi o que Deus fez na tua vida. Mas pode ter certeza que em algum lugar, em algum momento, vai ter pelo menos uma pessoa querendo saber mais do que Deus fez na tua vida. Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Vamos ler a partir do verso 19. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas estranhas e queremos saber o que significam. O que significam? Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros, viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. É bem parecido com o que a gente vive hoje, né? Rede social, Instagram, a gente fica o tempo todo querendo saber das novidades, a gente fica o tempo todo querendo saber do que está acontecendo. Tanto que tem algumas pessoas que, só pelo fato de imaginar que estão perdendo algum tipo de atualização das notícias da vida, do que está rolando na sociedade, acabam ficando nervosas, ansiosas. Então isso já acontecia desde aquela época, de uma forma diferente, mas acontece de que, fruto daquela pregação de Paulo, fruto da indignação de Paulo, vem uma pregação. E fruto dessa pregação vem o interesse de outras pessoas querendo saber mais. Me explica mais sobre essa fé, me explica mais sobre esse ensino, me explica mais sobre esse Jesus, eu nunca ouvi falar nada disso. E aí, caminhando mais um pouquinho, eu aprendo mais uma coisa com Paulo a partir do verso 22. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto eu andava pela cidade, reparei em diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Ele é Deus que fez o mundo e tudo no que neles há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Eu vou parar por aqui. Paulo me ensina que não basta pregar, precisa ter uma estratégia para você pregar. Ainda mais em lugares onde o nosso Deus não é conhecido de todos. E o que chama a minha atenção é que alguns de nós, às vezes, têm uma cabeça tanto religiosa, um tanto presa a algumas coisas que a gente aprendeu, e aí a gente chega num ambiente que as pessoas não sabem quem é Jesus, não conhecem Jesus, e a gente quer fazer, como eu falei no início, empurrar Jesus de goela abaixo nas pessoas. Só que Paulo me ensina que, antes de pregar, eu preciso ter uma estratégia para falar em determinados lugares. Não adianta eu chegar em determinado lugar onde Deus não é prioridade para ninguém e querer empurrar Deus de goela abaixo nas pessoas, não, gente. Paulo, ele começa a falar do Evangelho fazendo uma ponte com a cultura grega. De repente você não sabe disso, de repente você sabe, mas esqueceu, ou de repente você nunca se atentou para isso. Mas Paulo não começa a pregação dele
falando de Isaías, Jeremias, Davi. Paulo não começa a pregação dele falando de Bíblia, não. Paulo se levanta e pega como referência o altar que eles tinham levantado. Paulo se levanta para pregar, só que antes de se levantar para pregar, ele percebe que tem uma lacuna ali, tem um buraco ali. E alguém já disse, eu não me lembro o nome, senão daria o crédito, que dentro de cada um de nós tem um buraco do tamanho de Deus. E Paulo percebe isso. Tem um buraco aqui. Eu vim aqui com o objetivo de falar de Jesus, eu vim aqui com o objetivo de falar do Evangelho, só que eu percebo que se eu chegar com o pé na porta, falando de Isaías, Jeremias, esses caras vão dormir, porque eles não fazem ideia quem é Isaías, quem é Jeremias, quem é Davi. Então eu preciso ter uma estratégia para trazer essa mensagem de forma que eu traga a atenção deles para mim. E aí Paulo diz, verso 22, vou ler de novo. Então Paulo se levantou diante do conselho, se dirigiu aos membros e disse, homens de Atenas, vejo em todos os aspectos que vocês são muito religiosos. Isso aqui já faz parte da estratégia de Paulo, tá? Porque no começo, diz que Paulo tinha raiva, que ele ficou indignado porque existia tamanha idolatria. E aqui, alguns podem entender até como deboche, mas eu acho que não. Ele fala, eu vejo que vocês são muito religiosos. Eu observo isso na caminhada de vocês. Então Paulo começa o discurso dele meio que reconhecendo, cara, eu sei que vocês buscam a Deus, eu sei que vocês estão querendo alguma coisa com essa questão da espiritualidade. O Romão falou aqui, Dostoiévski. Foi o camarada que falou que a gente tem um buraco do tamanho de Deus. E aí Paulo reconhece a fome deles pela religiosidade. Paulo reconhece, cara, vocês têm um coração muito sensível, o coração de vocês é um coração muito sensível na busca por deuses. Eu percebo isso. E aí ele continua. Pois enquanto eu andava pela cidade, reparei em diversos altares, mas teve um que me chamou a atenção. Ele dizia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. E aí eu iniciei falando que Paulo usa uma estratégia, porque esse Deus desconhecido, ele faz parte de uma história que tinha acontecido séculos antes de Jesus e mais séculos ainda antes de Paulo, que dizia que existia uma praga que assolou aquela região, e aí o povo apelou para um Deus, apelou para outro Deus, foi apelando para tudo quanto era Deus ali, e essa praga não cessava, essa praga continuava assolando o povo, e aí um sábio teve uma ideia. Qual foi a ideia? Nós vamos pegar umas ovelhas que a gente tem aqui, famintas, e a gente vai soltar essas ovelhas. Se as ovelhas pararem de comer, significa que está tudo certo, a gente vai ter que caçar um Deus. Mas se elas deitarem e não comerem, e detalhe que as ovelhas estavam famintas, significa que a gente tinha desagradado a um Deus, e agora esse Deus foi recompensado e nós vamos colocar um altar para esse Deus desconhecido, que a gente não sabe o nome. Que Deus é esse? E eu não sei baseado em que esse cara pensou nisso, mas a coisa deu certo. Ao soltar as ovelhas famintas ali, as ovelhas deitaram mesmo com fome. E na história diz que vários altares foram levantados, mas Paulo cita um altar. Então eu não sei, eu também não achei isso nas pesquisas que eu fiz, se só existia aquele altar, só tinha sobrado aquele, ou se na região onde Paulo passou só tinha realmente aquele altar. Então, a estratégia que Paulo usa é de pegar pontos da cultura deles, ponto de coisas que eles já conheciam, para pregar o nosso Jesus, o Jesus que a gente conhece. Paulo pega uma história que aconteceu séculos antes de Jesus para falar sobre o Jesus que Paulo queria levar ao coração deles.
Não sei se você já pegou, mas eu vou explicar melhor. Eu não sei se você já passou por isso, mas no meu início de caminhada de fé, eu aprendi que eu tinha que demonizar a cultura, não me relacionar com a cultura. E isso me fez quebrar muita ponte. Isso me fez cortar relação com muita gente querida. Isso me fez me afastar de muita coisa que podia me beneficiar muito na vida. E eu não estou falando de benefício material, estou falando de benefício de vida. E olhando para essa história, eu aprendo com Paulo que, ao invés de quebrar ou de construir muros com a cultura, é mais interessante construir pontes com a cultura. Na nossa fé, às vezes, aparece um ou outro falando que a gente não deve estudar, porque estudar é ruim, porque estudar vai corromper, porque a gente vai estudar, vai se encher de capeta, de demônio. E Paulo ensina que a gente precisa estudar, gente. Paulo ensina pra gente que a gente precisa conhecer cultura. Ah, mas se você for estudar, a cultura vai te corromper. Nada. Você vai estudar, vai potencializar quem você já é. Você vai estudar, você vai ser impactado. O que vai chamar a tua atenção é aquilo que tua carne grita. Então eu aprendo com Paulo. Crie pontes com a cultura. Antes de falar que determinada situação, seja música, seja peça, seja filme, série, seja o que for, é do demônio, cria ponte, pô. Entende por que aquilo nasceu. Vai estudar, vai ler, vai buscar. Paulo tinha essa base porque ele vinha de Tarso. E depois de Atenas talvez fosse o lugar mais impactado por essa cultura. Então Paulo já tinha uma bagagem. E eu aprendo com ele que para chegar a lugares onde Jesus não é prioridade de ninguém, a gente precisa, às vezes, ler a Bíblia, mas também ler livros, ler jornal, aprender, estudar, buscar. Hoje a gente tem uma facilidade de informação, hoje a gente tem várias ferramentas. Então que, de alguma forma, você saia daqui reflexivo. Não estou dizendo que tudo que eu estou falando é verdade. Faz como os crentes de Bereia, vai ler, vai pesquisar, vai entender se de fato o que eu estou falando faz sentido, mas é isso que eu interpreto com Paulo aqui. Continuando, verso 24. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Paulo traz uma outra questão. Ele, além de fazer essa ponte com a cultura, ele está pregando sobre Deus, está falando do nosso Deus, mas ele faz ponte o tempo todo com aquilo que os gregos conhecem. Ele faz ponte o tempo todo. Sabe por quê? Porque quando ele diz assim, quando ele afirma, Deus é criador e não uma criatura, não é uma força que se mistura com a natureza, quem acreditava assim eram os gregos estoicos. Acreditavam que Deus era uma força, realmente, tem uma força maior do que nós. Mas ele é bem distante de nós, então ele está lá no lugar dele e a gente está aqui. Então a gente tem que fazer a nossa parte aqui e ele faz a parte dele lá. Porque ele só vai poder fazer alguma coisa pela gente se a gente fizer a nossa parte aqui. Paulo está dizendo, não, cara. Esse Deus criou tudo. Esse Deus é dono de tudo. Então, independente se tu está fazendo o teu bem aqui, se tu não está fazendo a tua parte aqui, cara, ele é Deus. Não existe nada que você faça aqui que impacte quem ele é lá. Então, Paulo está o tempo todo, ainda que batendo, mas de uma forma sábia, ainda que contrariando de uma forma inteligente, pegando coisas nas quais os gregos se conectam para falar. Uma segunda coisa, quando Paulo afirma que Deus não habitava em templo físico, em templos feitos por mãos humanas, Paulo sabia que os gregos tinham como a casa de Deus, como o templo de Deus, o Pártenon. Então, os gregos acreditavam que a casa de Deus era o Pártenon, que era um templo feito de mármore.
Então eles acreditavam que ali era onde Deus habitava, que ali era onde Deus residia. E Paulo fala, pô, vocês estão de bobeira, cara. Esse Deus aí que vocês colocaram no altar desconhecido, ele não habita em templo feito por mão humana não, gente. Pelo contrário, ele criou tudo, ele fez tudo. Então ele não consegue ficar preso a uma caixa de mármore. O Deus que a gente serve, o Deus que a gente está aqui pregando nessa noite, ele não habita aqui não, gente. Ele já extrapolou isso. Ele é todo poderoso, ele me fez, ele te fez, ele não tem como habitar só dentro desse quadrado aqui. Uma outra coisa que Paulo afirma, quando ele afirma que Deus é quem doa, não precisa receber nada, ele está confrontando os gregos, porque eles acreditavam que para Deus agir, para Deus fazer algo, para Deus ficar feliz, a gente tinha que preparar ofertas para Ele, a gente tinha que dar coisas para Deus. Então, o humor de Deus, ele era mudado de acordo com aquilo que oferecia para Ele. E aí Paulo vai e fala, gente, Ele não precisa receber nada. Ele já é. Deus já se basta. Eu não alegro o coração dele se eu venho aqui e canto uma música para ele. Eu não alegro o coração dele se eu venho aqui e coloco uma oferta. Isso não tem nada a ver com ele. Tem, mas não é para alegrar o coração dele. Ele não se sente massageado, ele não se sente feliz por aquilo que a gente faz por ele. Mas uma coisa que eu aprendo com Paulo traz a soberania e a provisão de Deus. Verso 26. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Paulo fala sobre a provisão e a soberania de Deus, porque os gregos acreditavam que para conquistar alguma coisa de Deus eles precisavam dar algo em troca. Eu sei que você vai pensar nisso. Pô, então a gente tem um monte de pastor grego espalhado pelas igrejas aí. Eu sei que alguns de vocês vão pensar isso. Mas não é desses aí que Paulo está falando. Paulo está falando, cara, eu sei que vocês acreditam que para conseguir algo de Deus vocês têm que dar algo em troca, mas esse Deus desconhecido, no qual eu vi esse altar e vim falar deles para vocês, ele não precisa disso não, gente. Ele já é soberano, ele já provê. Ele construiu o universo. Ele criou as nações. Ele já decidiu aonde vão viver, por quanto tempo vão viver. O propósito dele era que as nações buscassem a ele. Sem fazer muito esforço, talvez tateando. Ele está perto, ele não está longe. Um outro ponto, verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus poetas. Somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesão. Mas uma coisa que eu aprendo com Paulo. Paulo não demoniza a cultura. Paulo não demoniza a cultura. Por quê? Quando ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, não sei se você sabe, isso aqui é um trecho de uma poesia de um camarada chamado Epimênides, 6 séculos antes de Jesus. Então, dentro da estratégia de Paulo, Paulo vai jogando todos esses pontos e aqui ele pega mais um ponto. Qual? Frutos da cultura, frutos da poesia.
Paulo pega a poesia, meu amigo Alexandre, para falar de Jesus. E ele pega um trecho de uma poesia que os gregos conheciam. Era do sábio Epimênides, que a história também vai dizer que é o mesmo sábio que fez a questão lá do experimento com as ovelhas. Quando ele diz, somos descendência dele, ainda no verso 28, ele está pegando um trecho de uma poesia de Arato, 3 séculos antes de Jesus. Então, de repente, tu está aqui nessa noite falando, eu tenho que pregar Jesus, eu tenho que chegar lá na faculdade, no trabalho, pregar Jesus, tem que enfiar a Bíblia nos caras. Por que tu não usa a estratégia de entender quem são os caras ou as pessoas para as quais você quer pregar? Entende qual é o Deus desconhecido que habita nesse camarada? E você entra aí nessa brecha. Porque ao invés de, assim como Paulo, chegar falando de Jeremias, Isaías, dos profetas, você não entende primeiro. Tem gente aqui que ora por um familiar faz tempo. E nunca sentou para conversar. E nunca usou uma estratégia para, ao invés de chegar falando, empurrando o evangelho, ouvir. Porque Paulo só consegue entrar nessa brecha e fazer ponte com a cultura, ponte com o intelecto, porque ele conhecia a história do povo. Então, às vezes, esse familiar, esse parente que você está orando, que às vezes você chega até a murmurar, nossa, eu estou orando há tanto tempo, mas ele não vem. De repente, vocês moram na mesma casa, mas você não sabe a história dele. E Paulo está ensinando para a gente essa noite, antes de querer empurrar Jesus, o evangelho, a tua fé, a goela abaixo de alguém, conhece a história daquela pessoa. Tenta entender se na vida daquela pessoa existe altares de um Deus desconhecido. Paulo cita poesia, cara. De repente tu vai ganhar gente falando de música que nem é gospel. Eu sei que para alguns isso é um pecado, isso é um absurdo. Mas eu tenho base porque eu estou falando de algo que está escrito na Bíblia. E ele prega usando trechos de poema, não é versículo. E ele continua, chamando o povo ao arrependimento. Verso 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com a justiça, por meio do homem que Ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Depois que Paulo faz o salseiro todo, conhecedor da cultura, conhecedor intelectual daquilo que se passava ali, aí ele fala do arrependimento. Agora vocês vão se arrepender. Mas percebe que existe um caminho trilhado por Paulo? Percebe que existe uma estratégia muito bem elaborada, de antes de chegar com o pé na porta, conhecer, antes de empurrar de goela abaixo, entender com quem que você está falando, o que você está fazendo. Que às vezes a gente, ainda mais a gente, uma igreja que faz muita coisa, às vezes a gente quer chegar num lugar e, vamos lá falar de Jesus. E às vezes o teu falar de Jesus vai ser sentar e ouvir. Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência dessa, com alguma pessoa, e você perguntar depois de algum tempo de caminhada, o que na minha vida mais chamou a tua atenção? Porque eu não lembro como que a nossa relação começou. A pessoa vira para você e fala, cara, você só me ouviu. Quem sabe Deus está convocando a nossa igreja para ser mais ouvinte,
para ser uma igreja que senta com as pessoas para ouvir a história das pessoas. O louvor pode ir subindo, por favor, caminhando já para o final. E aí a gente chega a esse final desse capítulo 17, verso 32. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais tarde sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros. Na semana passada eu compartilhei que o nosso papel era pregar. E que, como fruto da pregação de Paulo, alguns se converteram e outros perseguiram Paulo. E aqui acontece algo não parecido, porque Paulo não foi perseguido, mas algo que me chama a atenção. Porque depois de toda a eloquência, de todo o trabalho que Paulo fez para pregar o evangelho ali para aquele povo, quando ele fala da ressurreição, aí pega os caras, porque eles até acreditavam que alguma coisa podia ressurgir, mas, pô, ressuscitado morto não rola, né? Então, diante dessa pregação, alguns zombaram de Paulo. Diante dessa pregação, outros falaram: pô, Paulo, beleza, achei até legal esse papo aí, mas depois a gente troca essa ideia, depois eu volto aí pra gente conversar. Mas sempre vai ter gente que vai ser alcançada pela nossa pregação. Diz que entre eles estavam Dionísio, que era membro do conselho, estava lá para julgar Paulo, foi impactado pela palavra que Paulo pregou. Uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. E mais uma vez eu repito, o nosso papel não é convencer as pessoas, o nosso papel é falar de Jesus. E às vezes falar de Jesus vai ser não falar nada, vai ser ouvir as pessoas. Às vezes falar de Jesus vai ser estar perto de gente, entender a cultura daquela pessoa. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo trabalhe mesmo na gente, o que Ele quer da gente nesse tempo. E para concluir, eu quero deixar 3 perguntinhas para a gente. A primeira é: será que nós estamos nos relacionando com um Deus que a gente não sabe nem quem Ele é? Eu falei disso no domingo, né? Evangelho não é um costume. Evangelho não é vir à igreja quarta e domingo. O evangelho é muito mais do que isso. Isso faz parte do evangelho, mas não é o evangelho. Evangelho tem mais a ver com a relação que tu tem com Deus quando tu sai daquelas portas ali. Então, será que não estamos nos relacionando com um Deus que a gente não sabe nem quem é? A gente vem aqui quarta, domingo, tá, participa de um ministério, carrega um peso, faz um trabalho, mas não sabe quem Ele é. Uma segunda pergunta: será que a nossa relação com Deus não está mais ligada a buscar a nossa realização humana? Será que muitos de nós não chegam aqui numa quarta-feira dessa que podia estar em casa descansando, alguns vieram direto do trabalho, mas o nosso objetivo está aqui não é de se aproximar dele. Nosso objetivo de estar aqui é a porta aberta, é a cura, é o milagre. E uma terceira pergunta: quando se trata de cultura, quando se trata da sociedade de uma forma geral, será que a gente não tem criado mais muro do que ponte? Eu confesso que a Fran até brincou comigo: caramba, de novo, hein? Eu preguei quarta, domingo e estou aqui hoje de novo. E foi um tempo bom, mas também foi um tempo de muita reflexão, porque estar aqui em cima expõe a gente, faz a gente ficar conhecido. Já teve gente que falou comigo no BRT, já teve gente que falou comigo nos ônibus da vida aí. Mas eu saio desse estudo de hoje reflexivo, o tipo de crente que eu tenho sido e aquilo que o Espírito Santo quer de mim
nesse tempo. Então a minha oração é que seja assim também contigo, que você possa refletir para onde o Espírito tem direcionado a tua vida, para onde o Espírito tem direcionado você, e que, assim como eu aprendi com o apóstolo Paulo e vou continuar aprendendo, você possa, de alguma forma, ter aprendido alguma coisa. Que Deus te abençoe, abençoe teu restante de semana e que você possa viver um novo tempo para a glória dele. Fica de pé, Deus abençoe.